Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender as funções básicas do R. Ou seja, aqui você não vai aprender, nesse primeiro momento, como que você cria a sua própria função, mas sim as que estão já existentes no próprio programa. O que vai ser coberto aqui? O que elas são e alguns exemplos. Então, o que são funções e para que elas servem? Acho que a melhor definição que eu poderia dar disso é que elas são atalhos criados pelos desenvolvedores de software para facilitar a nossa vida, pois ela pode executar um comando muito longo em pequenas linhas. Vou dar um exemplo para vocês aqui, direto no programa. Olha só, digamos que a gente queira repetir o número 8 10 vezes, ou melhor, com o que eu já... E repetir 8 vezes esse comando 2. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 2. Só que as funções elas podem facilitar isso. E é isso que nós vamos aprender hoje. Vamos para o primeiro exemplo. Lembrando para vocês que tudo que tiver dentro desses quadrados aqui, eles podem ser colados diretamente no seu script aqui do R ou no console. Esse jogo da velha aqui, ele é um marcador de comentário no R. Então, se você colocar aqui no console, ele não vai executar nada, ele só vai marcar, mostrar que é um comentário. Perfeito? Então, vamos continuar. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, é abreviar isso que a gente fez aqui. Como que a gente faria? Existe uma função que se chama rep, que é de repetir. E eu vou repetir esses valores, o 2, 8 vezes aqui através dessa função. Então, eu estou nomeando aqui primeiro o valor que eu quero repetir e depois o número de vezes que eu quero que ele repita. E após rodar isso, olha que interessante, o resultado foi o mesmo, só que eu usei uma função que já existe no próprio R. Isso aqui é uma coisa interessante também. Você também pode remover a especificação dos argumentos que funcionará. Então, isso aqui que eu coloquei no console, que eu chamei a variável que eu quero repetir, de x, e o número de vezes de 8, eu posso só escrever 2 rep 2, 8, ou seja, ele já vai entender que eu vou repetir o 2 8 vezes. Isso é uma forma diferente de você fazer a mesma coisa aqui nesse comando. Mas é importante que se você não foi criado o código, olha só, se a gente inverter, é importante você seguir essa ordem. Então, olha só, o nosso 8 agora vai ser repetido 2 vezes, ao invés de ser o 2 repetido 8 vezes. Isso é importantíssimo que você tenha em mente, que se você usar os argumentos da função, então você tem que seguir a sequência dela. Caso contrário, não vai dar certo. Isso é uma das coisas que eu acho, para mim, que seja interessante que você especifique o argumento. Então, a próxima coisa que você pode fazer para saber essa sequência, né? Já dado que se a gente não quer especificar o argumento e a gente o nome da função. Você bota ponto de interrogação, nome da função, Ctrl Enter e vai rodar aqui. Após rodar, você vai ver aqui, olha só, a primeira coisa nessa função que se chama de repetição é o x, depois você tem o número de vezes, e também tem outros argumentos, como o it e o tamanho também. Mas por enquanto a gente vai ficar só para que serve esse it mais à frente. Então vocês podem escrever assim, botar um ponto de interrogação, escrever aqui a função, e em cima dela vocês apertarem F1, que vai abrir o mesmo help aqui do R. Outros exemplos que a gente pode fazer para tornar isso um pouco mais complexo. Se você quiser criar uma sequência com mais números, você pode colocar... Bom, ele junta vários termos em um só. Aqui eu coloquei 8 valores e transformei num vetor único de 8 valores. Se eu quiser usar dentro dessa função aqui, essa mesma sintaxe, que eu combino vários valores, eu posso fazer. Então, eu quero repetir o número 2 e o número 7 5 vezes. A gente coloca C, 2 e 7 no primeiro argumento, e 5 vezes, depois da vírgula. Então, aqui, o que ele está fazendo? Ele está repetindo essa sequência, 2 e 7, 5 vezes. Está aqui,
27, 27, 27, 27, 5 vezes. E aí que entra o it. O que o it vai fazer? Ele vai repetir cada um dos números as vezes que você delimitar. Então aqui, se a gente rodar esse comandinho aqui, que eu coloquei, olha só o que vai acontecer. Agora eu vou fazer com 2 e 6 e quero repetir 4 vezes. Olha o que mudou aqui. Ao invés de repetir a sequência, 2 e 6, 2 e 6, 4 vezes, ele repete o 2 4 vezes e o 6 4 vezes. Então ele passa por cada um desses argumentos 4 vezes. Se eu deixar, vamos deixar isso aqui mais interessante, então, agora a gente vai juntar com o número de vezes. Agora eu quero que ele repita cada um e que sejam 2 vezes. Olha que legal. Ele está repetindo 4 vezes o 2, depois 4 vezes o 6, depois, como é 2 vezes que eu pedi para repetir essa sequência que eu montei, ele vai voltar. Vai repetir 4 vezes o 2 e 4 vezes o 6. Então, o times ele mostra o número de vezes que você repete a sequência. E o it é quantas vezes vai aparecer cada elemento. É interessante mostrar também uma coisa que eu esqueci de falar. Que acima, se você expressa qual é a função da sintaxe que você quer, não importa a ordem. Então, por exemplo, aqui, se eu inverter, eu coloquei o x igual a 2 e o número de vezes igual a 8. Se eu inverter aqui, para repetindo, o primeiro valor da sintaxe ser o número de vezes e depois o do x, não vai mudar, olha só. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Você tá vendo? Por que é interessante você colocar, definir? E aí, meus amigos, aqui é o Léo, tudo bem? E aí, vocês estão gostando do vídeo? Se estão gostando, eu queria pedir para vocês algumas coisinhas. A primeira é, não se esquece de curtir o vídeo e também se inscrever no canal para você estar sempre antenado com as novidades. E o segundo é, comenta aqui qual é a dificuldade que você está tendo e o que mais você quer aprender para que eu possa ajudar vocês. É isso aí? Um abraço. Agora a gente vai para uma função diferente. A gente vai usar uma função que se chama soma. Aqui vamos criar um vetor. Para quem não sabe como que a gente cria uma variável, a minha aula anterior de ensinando como funciona um vetor, ela ensina também como criar uma variável. E agora a gente vai interagir isso com o que a gente aprendeu agora, com as funções básicas. Então eu vou criar uma variável x, em que ela pega o vetor 1, 3, 5 e repete ele 5 vezes. Então vamos lá, a gente nomeou x. Agora a gente dá um x aqui para ver e o resultado é esse aqui, ó. Ele está repetindo, assim como a gente esperava, a sequência 1, 3, 5, 5 vezes. E a soma? Digamos que você queira saber qual é a soma de todos esses argumentos aqui, de 1 mais 3, mais 5, mais 1, mais 3, mais 5. Você poderia fazer isso manualmente, colocando 1, mais 3, mais 5, mais 1, mais 3, mais 5, até interar 5 vezes. E chegaria ao resultado. Mas as funções estão aí para facilitar a sua vida. Então, como que a gente vai fazer? Vamos usar a função sum, que ela vai somar todos os argumentos do vetor x. E olha que interessante. A soma desses vetores, desses valores, vai ser 45. Então, ele pegou todos esses valores aqui do vetor e somou, deu 45. Também, para quem gosta de matemática, olha só. A gente pode usar essa função para fazer uma soma com os valores diretos aqui. Então, vamos usar a soma de Gauss, que é, quem não sabe, ele meio que aprendeu esse conceito dessa soma de valores em sequência quando ele estava no colégio, né? Então, com 1050, então o Gauss estava certo. Se você somar isso aqui, na verdade, o que a gente está fazendo? Está fazendo 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até chegar a 100. Essa função ela facilita muito a vida da gente. Agora eu vou ensinar uma outra função para vocês, que é para gerar valores aleatórios. Essa função aqui, rUniforme, ela vai gerar valores aleatórios com base na distribuição uniforme. Então vamos gerar aqui. O que esse comando está mostrando? Vamos em cima dele, dar um F1 aqui, e aqui tem um help dele, né? A primeira coisa, então, aqui eu estou definindo que eu quero 50 valores.
O próximo é o valor mínimo do vetor da distribuição, e o segundo, né, o terceiro, que não quero dizer, é o máximo de distribuição. Então, eu quero que o mínimo seja 0 e o máximo 10. E eu vou gerar uma uniforme com 50 observações. Vamos rodar aqui. Então, está aqui embaixo o resultado. Gerou uma variável. Gerou uma distribuição uniforme com 50 observações variando entre 0 e 10.